Seja muito bem-vindo ao meu pedaço de mato. Se você que tá aí, tá se perguntando por que essas plantinhas estão aqui comigo dentro do meu quarto, aguenta o coração aí, aguenta a ansiedade, que nesse vídeo eu vou te explicar por que eu chamei elas hoje para representar a categoria que elas pertencem. Vou explicar o que é cada uma e o principal, o porquê você precisa pegar o papel e a caneta e anotar a informação que eu vou te dar hoje. Essa informação serve para todas as plantas que você for plantar um dia ou que você já plantou. E ela é fundamental para responder as perguntas que vocês diariamente me mandam, como: Edu, que planta que eu escolho? Edu, só consigo cuidar de final de semana, o que eu faço? Edu, qual que eu germino agora? Qual que é a minha próxima planta? Bom, se você tem essas dúvidas, se você quer saber o porquê que essas plantinhas estão aqui, vem comigo que eu vou explicar uma por uma. Aqui eu tenho salsinha, hortelã e aqui nessa jardineira baby rúcula, tá? São filhotinhos de rúcula que acabaram de germinar, mas vão servir aqui muito bem para representar a sua categoria. Vamos começar então pelas rúculas, que estão aqui representando as plantas anuais. Por que plantas anuais? Plantas anuais de plantas que têm o seu ciclo de um ano, tá? De até um ano. Por que até um ano? Porque o ciclo da planta pode durar menos de um ano. O que é o ciclo da planta? O ciclo da planta é o período em que a planta germina, tá? Desde que a sua semente germinou até o período em que sua planta vai morrer. Toda planta tem um ciclo, ela completa esse ciclo, ela nasce, vive e morre, assim como nós seres humanos. Então é muito importante que você saiba qual é a duração do período, do ciclo, né? Qual é a duração desse ciclo dessas plantas. Então essas plantas estão divididas em ciclos. A rúcula é anual, a salsinha e a hortelã eu já vou contar para vocês daqui a pouco qual ciclo ela pertence, qual é a categoria. Cada uma está em uma, tá? São mais duas categorias que eu tenho aqui. Já vou comentar com vocês, mas vamos ficar aqui primeiro com a rúcula e por que é muito importante você saber disso. Rúcula, rabanete, alface, cenoura, beterraba, enfim, mais um monte, escarola, são todos exemplos de plantas de ciclos anuais. Dentro de um ano, essa planta vai germinar, vai viver, vai dar folhas, ela vai começar um processo de floração, vai dar flores, vai dar sementes e vai morrer. Isso é muito importante para você saber, porque se você plantar um pé de rúcula achando que ele vai durar muito tempo, ele vai durar a sua vida inteira, vai durar anos e anos, você vai colher rúcula, não é bem assim, tá? Por isso que quando a gente vai na feira, no supermercado, a gente vê o pé de alface sendo vendido, a gente não vê a venda de folhas de alface. Por esse motivo, porque você planta e você colhe o pé. Muitas pessoas se enganam achando que elas podem estar ali sempre retirando as folhas do alface para poder fazer a salada. Isso não ocorre por esse motivo, tá? Essa planta, como eu disse que elas são plantas anuais de até um ano, no caso do alface, por exemplo, menos de um ano. Em menos de um ano, ele já vai ter completado o seu ciclo, ou seja, ele vai germinar, vai crescer, vai dar folhas, vai começar a ficar grande, as folhas vão dar como a gente tem costume de ver, e ele vai começar um processo de floração. Ele vai dar flores, e aí vai dar sementes, e vai morrer. Ou seja, se você não colher o seu pé de alface dentro desse período aí, que pode durar, vamos dizer, até uns 8 meses, você vai perder o seu pé de alface e você não vai ter comido alface. E é importante que você respeite esse ciclo, porque colher o seu alface dentro desse período é fundamental para que você tenha um alface bom. Ele vai começar as folhas. Se você deixar para colher mais para o final do período, elas vão começar a envelhecer, elas vão começar a ficar amargas, vão começar a ficar feias e você vai acabar perdendo o intervalo ideal para a colheita do seu alface. Esse é um ponto muito importante, então espero que você tenha entendido. O caso da rúcula é o mesmo. Então todas as plantas que forem anuais, a gente vai ter que colher a planta, colheu, morreu. Você pegou aquele pé, ele encerrou o seu ciclo. É necessário que você germine, que você plante um novo pé de rúcula, um novo pé de alface, um novo pé de cenoura. Em muitos locais por aí, por exemplo, você vê pessoas dizendo que é possível cultivar a cenoura quando você deixa só
a parte ali, né, das folhas, e você colocar na água que ela vai germinar e vai virar uma cenoura nova. Isso é mentira. No máximo que pode acontecer é gerar novas folhas, tá? As folhas voltarem a crescer por um período, mas não vai ter cenoura mais. É necessário que você replante a cenoura, tá? É necessário que você colha a cenoura e plante uma nova no local para que você volte a ter cenoura. Assim como o alface. Você não pode ir lá retirar folhas e folhas e folhas e achar que você vai passar 1 ano, 2 anos retirando folhas de alface e vai ter alface para sempre. Isso é muito importante para você se planejar. Você vai ter tempo nesse período de colheita do alface, que vai aí de uns 2 a 4 meses, de cuidar do alface, de colher o alface e de plantar um novo. Se você, nos próximos 2 a 4 meses, não vai ter esse tempo disponível, talvez não seja a hora de você plantar o alface. É importante saber que você tem que se programar o antes, o durante e o depois. Quando você germina o alface, você já deve estar se programando para uma nova germinação, porque assim que você colher o alface, você já vão ter novos no período intermediário. Então, essas plantas anuais, elas vão exigir de você um melhor planejamento, de acordo com a época do ano que cada cultivo é ideal para plantio, de acordo com o tempo que você vai levar para colher. As rúculas, por exemplo, ficam prontas para colheita em 2 a 3 meses, é um período curto, mas você tem que entender que se você quiser mais rúcula daqui a 4 meses, entre esse período em que uma já está ficando quase pronta para a colheita, você terá que germinar novas. Isso vai exigir novos espaços e um planejamento melhor. Então, é muito importante você saber disso na hora de você organizar a sua horta. Aqui, eu tenho a salsinha, que está representando as plantas bienais. Elas não são plantas que têm um período menor ou de até 1 ano. Porém, são plantas que não vão passar de 2 anos. Ou seja, elas vão completar esse ciclo no período de até 2 anos. Da mesma forma, é muito importante que você saiba disso e se programe para quando estiver próximo do final do ciclo já plantar novos pés de salsinha. Mas, diferente do alface, a salsinha vai ter um aproveitamento muito maior, porque nesse período de 2 anos você vai conseguir colher salsinha praticamente o ano todo. Então, se você é uma pessoa que não tem muito tempo disponível para estar constantemente replantando, cuidando, germinando, semeando, talvez plantas bienais, como a salsinha, a cebolinha, sejam mais interessantes para você, porque assim, em um período de 2 em 2 anos, você não precisa se preocupar em germinar novas mudas. É claro que os cuidados com as plantas, eles continuam sendo essenciais, mas é importante ressaltar que plantas anuais são mais exigentes, e é fácil de você entender isso. No período de 1 ano, que ela precisa completar o seu ciclo inteiro, ela precisa ter todos os nutrientes fornecidos ali naquele período. Ou seja, é como se você dissesse para ela que você tem 1 ano para completar o seu ciclo de crescer, se desenvolver, começar a dar flores e gerar sementes para uma nova geração, deixar que novas mudas venham de você. Encerre seu ciclo e permita que comece o novo. Então ela tem um período curto ali, até, né, de alguns meses, por exemplo, o alface, de 8, 6, 7 meses, para poder cumprir todo esse papel. Então, se nesse intervalo ela não tiver os nutrientes necessários, a quantidade de água necessária, a quantidade de sol necessário, ela não vai conseguir cumprir corretamente seu papel. A rúcula, por exemplo, pode ter o seu processo de floração acelerado por excesso de calor. Se você está num ambiente de muito sol, ela entende que por algum motivo o ciclo dela precisa ser encurtado, precisa ser acelerado. E talvez ela comece a dar flores, comece a florear, a floração antes do previsto. E isso pode prejudicar a qualidade das folhas, por exemplo, o gosto e etc. Então, é muito importante você saber que a salsinha, além de ser uma planta bienal que vai permitir que em até 2 anos você colha uma série de vezes, ainda que com os devidos cuidados, ela vai ser menos exigente do que uma planta anual, em que vai ter um período ali de até 1 ano, né? Lembrando que pode ser menos, para que você forneça tudo que ela precisa, para que você
acerte no ambiente, para que você acerte na rega, para que você acerte no vaso, para que você acerte na luz. Ou seja, você errar com uma salsinha significa que você tem mais tempo para consertar o seu erro, mais tempo para adubar, mais tempo para mudar o ambiente. Você errar com uma rúcula e com alface talvez seja decisivo para você perder a sua plantinha. Então é muito importante você saber em que nível de maturidade você está em relação à horta, para na hora de escolher você saber por onde começar. Disso você já pode concluir que, por exemplo, para pessoas que nunca plantaram nada e que não têm experiência com horta, talvez começar por uma planta bienal seja mais tranquilo. Mas sabe o que é mais tranquilo ainda do que começar por uma planta bienal? É começar por plantas perenes, que é o caso aqui da minha bacia de hortelã. Plantas perenes são plantas que vão viver não um ano, não 2 anos, mas mais que isso. A própria hortelã mesmo pode viver até 6 anos. Ou seja, nesse período todo, a planta vai ter um longo período, longos anos para poder se adaptar, para poder crescer e para poder cumprir o seu ciclo, para poder viver, para poder nascer, viver e morrer. É um período muito maior. A planta também vai ser menos exigente em geral, tá? Com relação a cuidados, com relação a fornecimento de nutrientes durante todo esse período. Então, a hortelã aqui tá para representar aí as plantas perenes, que vão durar anos e anos. Tem outros exemplos também. O alecrim é um bom exemplo, a lavanda é um bom exemplo. São plantas que você consegue ter até 10 anos, 20 anos, vai depender muito, mas são plantas que vão durar. E se você cuidar delas, você vai ter elas por um bom período sem necessitar de novas mudas, de plantar novamente, de começar todo o processo. São plantas mais fáceis de cultivo e são plantas que vão ficar com você por um período de tempo maior. Então, sabendo disso, plantas perenes são as plantas mais tranquilas para quem quer começar uma horta, porque dessa forma você vai se adaptar à planta, vai começar a se integrar na rotina de cuidar, na rotina de olhar, de adubar, e não vai correr o risco de perder a sua plantinha. É claro que é importante que você comece com todas para poder aprender. Quem não testa não aprende. O que eu estou dizendo é que há uma facilidade de cultivo nas plantas perenes e até um pouquinho nas plantas bienais, tá? Outro ponto importante é você saber que a sua hortelã vai poder ficar aí um tempinho com você, cuidando menos dela, dando menos atenção. Vamos supor, em um período de férias, em um período que você está trabalhando mais, está fazendo um curso, está tendo faculdade. Então, talvez nesse período não seja aconselhável você plantar plantas anuais, que vão exigir de você um cuidado diário, ou pelo menos de algumas vezes durante a semana. Já que se você bobear com essas plantas, por exemplo, em relação à adubação, à rega, você pode acabar perdendo. Já as plantas anuais, já as plantas perenes, desculpa, vão ser mais fortes no baque e vão durar aí sem maiores problemas. Anotou tudo isso, agora você está ciente e na próxima vez que você for escolher uma planta, você vai pensar de que grupo ela está representando. Isso vai ser fundamental para você saber se você já tem condições de cuidar diariamente ou de algumas vezes de uma semana, se você vai ter tempo nos próximos meses ou se você quer ter uma planta que vai te exigir menos cuidado, mas que você constantemente, por um longo período, vai poder usufruir dela. Por exemplo, a hortelã, que está aqui representando as plantas perenes, o ano inteiro você consegue colher hortelã. Inclusive, até 3 vezes por ano você consegue colher praticamente todos os ramos da hortelã, que ela vai rebrotar, vai renascer e vai ficar forte novamente. Diferente do alface, que você colheu um pé, você vai ter que replantar a planta. Então, você prestou atenção no que eu te ensinei hoje. Esse conteúdo é valioso. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.